Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o JSX, que é a sintaxe padrão que a gente utiliza nas aplicações construídas com React Native. Na verdade, essa sintaxe ela já existia antes do React Native, tá? Ela foi criada junto com o framework React, do qual o React Native deriva. Bom, para que ela serve? Na verdade, ela significa JavaScript XML. A gente acaba usando junto com HTML, porque HTML e XML têm lá as suas semelhanças. Bom, mas para que serve? Serve para a gente conseguir escrever HTML junto do JavaScript de uma maneira mais simplificada, sem ter, por exemplo, que tratar esse HTML como texto e depois fazer conversão disso lá na hora de dar append no DOM, ou de fazer aqueles métodos específicos de create element, append child, aqueles métodos que a gente tem que utilizar quando a gente quer criar novos elementos HTML e acoplar isso no HTML existente. Isso com JSX é mais simplificado. A ideia básica, então, é permitir que a gente escreva HTML misturado no JavaScript de maneira mais simplificada. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Tá, deixa eu explicar um pouquinho esse código. Esse código aqui é aquela estrutura básica que a gente tem das aplicações React Native, né? Meio que da página principal. Eu retirei aqui o código de exemplo que tinha, e aí está me gerando essa página em branco. Isso aqui, para o aplicativo, nem renderiza, tá? Ele reclama da erro de compilação quando eu tenho isso aqui. A gente teria que colocar algum elemento básico aí, mesmo que deixasse, mesmo deixando esse elemento em branco. Mas eu te retirei só para a gente começar a fazer o exemplo aqui do nada. Eu vou começar usando tags HTML básicas, isso que vão renderizar aqui no navegador, mas aos poucos a gente vai mudando isso para utilizar os componentes específicos do React Native que renderizam para todas as plataformas. Existem elementos que são traduzidos para todas as plataformas. Então, tem determinados elementos que eu utilizo aqui, o React Native consegue traduzir para o web, consegue traduzir para o Android, consegue traduzir para iOS. Mas tem coisas que eu coloco que são específicas. Então, por exemplo, se eu colocar uma div aqui, ele só vai conseguir traduzir isso para o navegador. Não vai conseguir traduzir para o Android, por exemplo. Beleza, mas enfim. Tudo que é renderizado por essa aplicação tem que ser proveniente desse retorno aqui. Ó. Então, tudo que eu tiver de mostrar na tela vai ter que aparecer nesse retorno. Eu vou inicialmente criar uma constante aqui e vou colocar alguma coisa e vou colocar isso aqui. Depois eu vou mover aqui para baixo de uma vez, tá? Que é o que é mais comum. Mas como a gente está começando a entender, eu vou fazer separado e depois eu vou colocar aqui embaixo. Bom, digamos que eu queira criar um HTML aqui para poder dar um retorno. Eu não preciso tratar esse HTML como texto e nem preciso fazer aqueles métodos específicos, como eu tinha falado. Eu simplesmente posso vir aqui e colocar direto. Olha que legal. Parece errado, né? Parece errado. Eu estou criando aqui uma constante, poderia ser uma variável também. Nesse caso aqui, se o conteúdo não vai mudar, é preferível a constante. Parece errado, baseado nas outras linguagens, mas JSX permite isso. Então, estou criando aqui, isso já vem para cá. E aí eu posso criar qualquer tipo de conteúdo que eu quiser. Sei lá, vou colocar um H1 aqui. Opa. Um H1 e um parágrafo. Aí apontou o erro, né? Por quê? A gente tem algumas características específicas do
dessa sintaxe JSX. Esse erro aqui advém de uma dessas características que a gente precisa comentar, que é o seguinte: quando eu tenho um único elemento, ele vai funcionar. Então vai funcionar para qualquer um dos dois. Ó. Se eu deixar só o H1 ou se eu deixar só o P, funciona. Agora, se eu coloco os dois, não funciona. Por quê? Obrigatoriamente, quando eu tenho mais de um elemento, eu tenho que agrupá-los em um elemento raiz. Então, a gente tem sempre que ter um elemento único. E aí, dentro desse elemento, se eu precisar, eu posso colocar outros que eu... dentro desse elemento, eu posso colocar outros se eu achar necessário. Tá? Então, aqui eu tenho uma div. Tá? Então, o meu elemento raiz aqui é a div. E dentro dela eu posso ter quantos eu quiser. Mas eu não poderia ter duas divs lado a lado, que aí daria erro do mesmo jeito. Então, eu sempre tenho que agrupar em um único elemento. Isso é uma das regras que a gente tem. E às vezes, se o nosso código der problemas, a gente pode conferir se não é isso. Beleza. Tá. Então, coloquei a div aqui, coloquei dois elementos. A gente tem. Vamos dividir isso aqui em linhas para não ficar embolado demais, de maneira que a gente for criando as coisas. Vou colocar aqui também um botão. E aí a gente tem aqui o nosso botão. Aqui também entra um outro detalhe, né? Que às vezes aqui para o navegador, inclusive, não deu problema, mas que quando a gente utiliza mais de uma linha, para manter um pouco a organização, a gente utiliza parênteses para poder cercar esse nosso código e ele ficar um pouco mais organizado, tá? Então a gente utiliza parêntese quando o nosso código está usando mais de uma linha. Tá? Então isso também é uma especificação do JSX. Aqui está renderizando, o navegador está renderizando mesmo assim, mas em determinadas circunstâncias isso pode ser problemático, então é aconselhável usar o parêntese. Eu acredito que seja mais para organização mesmo. Outra questão, a questão do fechamento. Todo elemento ele tem que ter abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Porém, tem alguns elementos que a gente não costuma colocar tag de abertura e de fechamento. Né? Por exemplo, input. Às vezes, porque a gente não vai colocar nada entre a abertura e o fechamento do input. Para esses casos, como a gente não tem uma outra tag só para fechar, a gente tem que fechar aqui na abertura. Então, puxa um pouco para o XML, né? Ao invés de puxar para o HTML5, essas regras, essa última regra que especificamente puxa um pouco para o XML. Tem que fechar. Se eu tenho uma tag que não tem o par dela que vai fazer o fechamento, eu tenho que fechar aqui na própria abertura. Beleza. Isso aqui renderiza normalmente para o navegador, porque são as tags básicas, são tags básicas de HTML, mas não renderiza para o Android. Eu estou com ele aberto aqui e está dando erro, porque ele não está conhecendo esses elementos. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai converter esses elementos aqui para os elementos genéricos. Vou colocar alguns aqui só de exemplo mesmo, mas a gente vai falar sobre eles mais à frente, tá? A div, na verdade, a gente tem o React Native tem um componente chamado view, que representa uma div. Então, quando eu quero criar código que vai renderizar nos dispositivos móveis,
eu tenho que utilizar isso aqui ao invés de utilizar div, tá? Nós vamos comentar sobre isso. Os elementos textuais são os text. Deixa eu ver se é esse aqui. Na verdade, tanto faz. Eu só estava tentando achar o certo, porque não vai rodar, ó, porque não está incluído aqui. A view ele incluiu automaticamente. O text não incluiu. Deve ser porque está tendo alguma ambiguidade ali, ele não sabe qual. Mas eu vou escrever lá em cima. Os componentes eles têm que ser importados para serem utilizados, tá? Isso aqui é uma importação. Estou importando dessa biblioteca, mas como eu não estou importando tudo que ela tem, aí a gente abre essa chave aqui e coloca só a listinha daquilo que a gente vai realmente utilizar. Então importa só aquilo. Parágrafo também vai ser elemento textual. Então tem um monte de coisas textuais que se agrupam em uma única tag textual e a gente diferencia elas fazendo formatação de estilo. O input, a gente tem o input text, o text input, acho que é text input. Text input, tá? Não precisa ficar decorando isso aqui também não. Tá em tudo lá na documentação, tem tudo na documentação da ferramenta. Esse text input também já foi automático lá. E o button, acho que tem um button também, um button maiúsculo aqui. Também já foi automático lá em cima. Beleza. Bom, agora eu tenho aqui todos os meus elementos. Ah, o button não tem isso aqui, ó. Na verdade, a gente fecha ele aqui e coloca, se não me engano, uma propriedade chamada title, que vai ser o texto que vai aparecer em cima do botão. Beleza. E o meu input também tá escondidinho aqui, ó. Porque vem sem borda. Aí a gente teria que colocar um CSS para ele. Depois a gente chega nisso. Então eu tenho já uma estrutura já baseada nos componentes específicos do React Native. E isso aqui ele consegue traduzir para qualquer uma das plataformas. Se eu conferir aqui no meu telefone, ele, né, com esses tipos de tags, ele já vai conseguir fazer a tradução. Carregando aqui, conseguiu fazer a tradução normalmente. Diferente de quando eu estava utilizando qualquer tag HTML padrão que eu colocar aqui, aí ele já não vai conseguir. Ele vai conseguir só para o navegador. Tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Bom, outra coisa. Eu coloquei aqui nessa constante para a gente conseguir trabalhar separado, né? E diminuir um pouco aqui da quantidade de chaves, parênteses e tal. Agora que a gente já viu um pouco disso, eu vou mover isso aqui para dentro, tá? Porque geralmente se cria essa estrutura aqui no próprio return. Então aqui no próprio return a gente coloca parênteses e colocamos isso direto lá dentro. Eu vou apagar isso daqui, que está me dando erro de sintaxe. Beleza. Então coloquei essa estrutura toda aqui dentro. O que é feito na maioria das vezes, tá? Bom, falta ainda a gente falar um pouco de expressões. Como assim expressões? Se eu quiser, no meio desse HTML aqui, colocar alguma expressão, por exemplo, o que é uma expressão? Uma operação matemática, uma chamada de função, colocar uma variável, né, para substituir alguma coisa, eu posso, tá? Então, eu estou dentro de JavaScript, eu estou abrindo, eu começo a escrever HTML. No meio desse HTML, se eu precisar escrever JavaScript de novo, eu posso também. Só que aí a gente tem que colocar um símbolo específico que é as chaves. Então, eu vou colocar alguma coisa aqui, ó. Eu vou criar pode ser uma variável, uma constante, tu faz. Let n recebe, sei lá, Augusta. E aqui, se eu coloco essa
variável, eu tenho ela renderizada aqui nesse lugar. Se eu colocar uma expressão matemática, sei lá, ele resolve essa expressão matemática e eu vou ter substituído aqui o resultado. Se eu quiser colocar um CSS, interessante isso aqui, ó. Se eu quiser colocar um CSS para esse título, eu vou colocar o atributo style e posso colocar esse CSS direto aqui, ou eu posso chamar um objeto onde esse CSS já está configurado. Para chamar um objeto é sintaxe JavaScript. Então eu coloco isso aqui e vou chamar o objeto, tá? Geralmente, também não é a única forma de fazer, a gente reserva, a gente cria, né, um objeto aqui com todos os estilos e a gente chama daqui para cá. Eu vou colocar, aqui já tem, o que é isso aqui? Isso aqui é um objeto, tá? Ao invés dele ser criado diretamente, assim, ele é criado usando esse style sheet create aqui, que é para conseguir registrar isso também dentro da biblioteca do framework e conseguir fazer as traduções necessárias. Mas então a gente tem aqui, ó, começando aqui, a gente tem um objeto e esse objeto tem objetos aqui dentro. Cada objeto desses que tem aqui dentro é como se fosse uma folha de estilo. Então esse aqui, container, é o que já tinha aqui. Geralmente a gente aplica aqui para view, ó. E eu vou criar um outro, e aí é só separando por vírgula, ó. Tem container, eu vou colocar uma vírgula e vou criar um outro. Eu vou dizer que vai ser o meu estilo de título. E aí eu crio um objeto para ele. Vou colocar aqui as chaves dele. E já vou colocar, não sei, se eu for criar outro, eu já coloco uma vírgula aqui. Se eu não for criar, o último não necessariamente precisa ter vírgula. Eu vou abrir e aqui dentro eu coloco as propriedades que eu quero. Então, lá nesse título, eu vou dizer que eu vou criar uma fonte maior, por exemplo. E aí é sintaxe JavaScript, tá? Font size, meu telefone de teste caiu aqui. Font size, sei lá, vou colocar 18 e color, eu vou colocar blue. E eu vou separando por vírgula. O último, né, isso aqui é um objeto. O último elemento desse objeto não precisa de vírgula. Lembrando que isso aqui é um objeto, mas que está dentro de outro objeto, né? A gente tem um objeto maior. Uma das propriedades desse objeto maior se chama container. Só que esse container também é um objeto contendo essas propriedades aqui. Outra propriedade desse objeto maior é esse título, só que esse título também é um outro objeto contendo essas propriedades aqui de dentro. Beleza. Então, para eu aplicar isso lá, eu falo styles, né, que é o nome que eu dei para essa constante aqui, que tem tudo isso junto. Ponto. O nome que eu dei aqui, ó, título. Aí eu tenho aquele CSS aqui aplicado lá. Deixa eu aumentar um pouco. Isso está aumentando meu título. Bom, lá na documentação tem exemplos de CSS, e inclusive a gente acha templates, né, com coisas mais bonitas. Quem tem um dom artístico pode ficar recriando essas coisas, e quem não tem, usa templates gratuitos, tá, para poder facilitar o trabalho. Eu mesmo não tenho muito esse dom artístico, não. Então, eu consigo fazer código CSS, consigo, mas chegar num resultado bonito, aí já são outros 500. Bom, deixa eu agilizar aqui, senão vai ficar muito grande. Esse da view é o mesmo que já estava, tá? Então eu já vou só chamar aqui pra gente styles.container. Já veio no exemplo. Aí já deu uma melhorada aqui, já botou esse negócio pro meio, né? Por causa desse CSS aqui. É o CSS que já estava no exemplo. Bom,
É basicamente isso. Vou fazer só um exemplo aqui um pouco mais avançado. Eu vou criar uma lista aqui. Pode ser constante, ela não vai mudar. De frutas, por exemplo. E aí vou colocar alguns nomes de frutas aqui. Banana, laranja, maçã e pitanga. Beleza, no último precisa vírgula, mas colocar não tem problema. Isso aqui é um array, né, um vetor com esses valores. O que eu vou fazer com ele? Eu quero um elemento desse aqui, ó, text, para cada um desses aqui. Esse caso são 4, eu poderia criar aqui diretamente, né? Eu poderia criar aqui diretamente. Crio um e falo que é por frutas na posição 0, por exemplo. Frutas na posição 0. Aqui já apareceu banana. Mas eu não quero, eu quero demonstrar uma forma de fazer isso quando a gente não sabe, por exemplo, o tamanho aqui. Então não daria para eu colocar código estático aqui. Digamos que esse vetor, ao invés de ser um vetor criado aqui, é um vetor que veio de uma consulta a um banco de dados, por exemplo, né? Então eu poderia, aqui no meio desse HTML, dizer que eu quero um código JavaScript e aí usar aquele vetor. Na verdade, é como se eu estivesse fazendo um for each nele para poder gerar as tags de text. Só que a gente faz com isso aqui, ó, map. Eu tô mostrando isso para dizer que a gente pode colocar códigos JavaScript mais complexo aqui dentro dessas chaves, não somente chamada de uma variável, por exemplo. Tá. O que isso aqui faz? Isso aqui recebe uma função aqui dentro, ó. Então, essa é uma função que eu estou passando como parâmetro para esse método map que eu estou chamando em cima do vetor de frutas. Bom, o que eu posso fazer aqui? Na verdade, eu tenho que passar alguns parâmetros aqui, entre eles o valor e o índice. Nem sei se eu preciso passar todos, passar só o valor e o índice. Tem mais parâmetros, tá? Vou passar só esses dois aqui. Na verdade, vou usar só o valor por enquanto. Que acontece? Essa função ela pode retornar alguma coisa. E eu vou retornar uma tag dessa daqui, cujo conteúdo é um V, que é justamente esse V aqui, ó. Então, essa função, deixa eu dar um Ctrl Z. Essa função, ela é executada uma vez, vou deixar só com V agora para testar. Se der erro, eu coloco o V e o I, porque eu vou usar só o V. Essa função, ela é executada uma vez para cada elemento desses vetores. Tá? Para isso que serve o map. A função que eu passo como parâmetro é executada uma vez para cada um dos elementos do vetor que eu estiver usando. E aí, o que eu quero que seja feito? A cada uma dessas execuções, ele vai retornar, ele vai gerar uma tag text dessa para mim. E o que vai ser o conteúdo? A cada execução dessa função, o V vai ser preenchido com um desses valores. Então, na primeira execução dessa função, o V vai estar com banana, na segunda com laranja, na terceira com maçã, na quarta com pitanga. É muito parecido com o for each. E aí eu vou usar esse V, então, como conteúdo. Só que aqui, eu estou no JavaScript, começo a escrever HTML, estou dentro do HTML, se eu quiser escrever JavaScript de novo, coloco a chave. Aí eu vou ter aqui, ó, um elemento gerado
para cada um daqueles lá. Bom, isso aqui já foi um exemplo um pouquinho mais complexo, né? Que a gente fez umas chamadas aqui um pouco diferente, mas para a gente ir pegando a ideia da linguagem. Eu vou colocar pelo menos uma borda para esse input aqui antes de finalizar o vídeo, porque ele não está aparecendo mesmo. Então, eu vou criar um outro CSS aqui, uma outra folha de estilo. Vou chamar de caixa no campo. Estou tentando evitar, nesse momento, de utilizar no input aqui, por exemplo, né, para a gente entender que esse nome aqui não tem que ser o mesmo nome lá de cima. Mas no dia a dia a gente usa nomes iguais, quando a gente já sabe qual que é a função de cada um. Vírgula no final, que é opcional. Eu vou colocar border color. Vou colocar branca mesmo. Tô sem muita dom artístico hoje. E a largura da borda, border width. Note que esse CSS aqui eu estou criando, mas com sintaxe JavaScript, né? Não sei se vocês lembram quando a gente tinha lá que acessar, manipular o CSS via JavaScript, os nomes das propriedades que eram formadas por mais de um nome, a gente usava a primeira e a segunda ou a terceira, se houver, com a letra inicial maiúscula e tirava aqueles tracinhos. E estilo, border, style, solid. Isso. Ainda não deu. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Border column, border width, border style. Ah, tá. Faltou eu aplicar, né, esse estilo a esse elemento. Então a gente vem aqui, ó, style igual, abre as chaves, objeto styles, ponto, o subobjeto específico lá que eu criei, que se chama campo. Isso, eu já tenho aqui a minha borda. Tá, não vou mexer mais, não vou mexer mais agora. Eu quero que vocês tentem entender isso que a gente fez. Talvez vocês tentem replicar, né, a princípio, mas tentem fazer outros testes, apagar esses elementos, colocar outros, ver o comportamento para acostumar um pouco com essa sintaxe JSX, tá? Ainda tem coisas em aberto que eu sei, mas nas próximas aulas a gente vai falando um pouquinho sobre essas outras coisas. Senão a gente fala muita coisa num dia só e fica um pouco pesado para entender, tá? Então, o pedido é esse. Vocês tentem fazer essa prática, mexer um pouquinho para ver o que está acontecendo e ir acostumando com essa sintaxe de JSX. E se tiver problema, vocês me falem, beleza? Então é isso, até a próxima. Vou interromper a gravação aqui. Até mais.